Olá! 18 de abril de 1857 era lançado o Livro dos Espíritos, este livro que daria início a uma nova era da humanidade, a Era do Espírito. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com Alcídio Pereira, que é palestrante espírita da cidade de Maringá. Mas antes disso, vamos ver o Momento Espírita. Era uma tarefa de escola, passada para crianças de 6 e 7 anos. Cada um deveria, junto com os pais, observar o céu estrelado à noite e depois representar numa folha de papel o que viram e conversaram através de desenhos e palavras. Um desses meninos convidou seu pai para ajudá-lo. Ambos passaram alguns minutos olhando a noite e conversando, encantados. Como é grande tudo isso, não é, meu filho? E olha que grande parte dessas estrelas, galáxias e planetas nem conseguimos ver assim sem um telescópio. O que é um telescópio, pai? E a conversa seguiu por aí. O menino fez diversas perguntas sobre o tamanho de Júpiter, sobre qual era a estrela mais brilhante e muitas outras coisas. E você já pensou sobre quem fez tudo isso, filho? Sim, pai, eu sei. Foi Deus. Ele fez todas as coisas, todo o universo. E que tal colocarmos na sua tarefa de casa, junto aos seus desenhos dos planetas, uma pergunta, assim: quem fez as estrelas? E depois lá embaixo, bem grande, escrito: Deus. Que tal? Terminou o pai super empolgado, quase querendo fazer a tarefa pelo filho. Não, pai, não quero desse jeito. Quero deixar apenas a pergunta e fazê-la para minha professora e aos meus amigos. A veia de filósofo do filho era bem maior que a do pai. Tudo bem, ótima ideia. Deixamos só a pergunta, e você a faz em sala para ver o que seus amigos vão dizer. Ao final do dia, o pai desejou saber como fora a apresentação da tarefa. E aí, filho, como foi? Eles gostaram? Fez a pergunta? Sim, pai. E o que eles disseram? Nada. Como nada? Não falaram nada, pai. Ninguém sabia a resposta. Só eu e a professora, falou o menino por fim, cheio de orgulho de si mesmo. Será que não estamos falando de Deus com nossos filhos? Nem mesmo essas questões simples, como quem criou o universo, as pessoas, a natureza? Será que durante cerca de 6 a 7 anos de vida, os pais daquelas crianças nunca citaram Deus dessa forma? Nunca mencionaram um possível Criador, seja lá o nome que possa ter? Não estamos aqui falando da menção de Deus da forma religiosa comum, com seus estereótipos e dogmas. Não. Refletimos, nesse caso, sobre essa ideia de uma força maior, de uma inteligência suprema e causal de tudo o que existe. Certamente as crianças precisam começar a questionar sobre isso desde cedo, sem receber respostas prontas, sem desejar fazer-lhes lavagem cerebral com ideias ininteligíveis sobre a figura divina. As crianças precisam refletir sobre sua origem, seus destinos. Precisam desde cedo entender ou recordar que fazemos parte de algo muito grande e importante. Fale de Deus com seu filho. Não do Deus vingativo, do Deus que tem preferidos, do Deus que castiga. Esse Deus não tem mais espaço nos dias de hoje. Já estamos maduros para entender o Criador de forma diferente. Fale de Deus com seu filho, mostrando que estamos amparados por mãos amorosas sempre. Fale de Deus com seu filho, inspirando-se na forma com que Jesus o mencionava. Pai. Se nossas crianças enxergarem em Deus a figura de um bom pai, criarão uma relação muito mais saudável desde pequenos e serão adultos que levarão Deus em seus dias de forma muito natural.
fale de Deus com seu filho. A coletânea de mensagens do Momento Espírita encontra-se gravada em CDs que são produzidos pela Federação Espírita do Paraná. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, o seu lançamento, a sua repercussão para a humanidade. Está conosco Alcídio Pereira, que é palestrante espírita da cidade de Maringá, membro do Conselho Deliberativo da Associação Espírita de Maringá. Amém. Olá, Alcídio, você poderia nos dizer o que representou para a humanidade o lançamento de O Livro dos Espíritos? Com o lançamento do Livro dos Espíritos, inaugurava para a humanidade a Era do Espírito e trouxe a libertação, porque até então a humanidade seguia uma espécie de aprisionamento a ditados que, para os mais sábios, os mais inteligentes, aqueles que já raciocinavam, já não podiam mais aceitar a religião. Então, quando o Livro dos Espíritos inaugurou a Era do Espírito, mostrando que a vida ela não termina no túmulo, então foi uma libertação a quem devemos, todos nós, a esse livro que tem tudo o que desejamos saber, em 1019 perguntas e em 1019 respostas. Muito importante também ter mostrado a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, né? É porque esse livro, como bem disse o nosso codificador, não é obra dele. Não deve-se a ele o que ali está posto. O codificador foi aquele que perguntou, mas o que nós precisamos saber está nas respostas dadas pelos espíritos benfeitores, que a serviço de Jesus veio, em grande número, auxiliar que inaugurasse então esse período, a Era do Espírito, que a doutrina espírita trouxe. Certo. O Espiritismo considera que Deus enviou à humanidade 3 revelações. Você poderia nos falar sobre elas, as 3 revelações? Sim, as 3 revelações que foram enviadas para impulsionar o progresso da humanidade, ela teve a primeira no personagem Moisés, a segunda em Jesus e a terceira com a chegada da Era do Espírito, com a doutrina espírita, inaugurando essa fase nova, colocando a humanidade em contato com a certeza de que a vida de fato não termina no túmulo, a vida continua. E o que é que diferenciou uma revelação da outra? A diferença foi que ela pode ser analisada pelo progresso da humanidade. A primeira, trazida por Moisés, ela tinha como principal objetivo a crença no Deus único, porque até então a humanidade, depois daquele longo período do cativeiro, eles perderam a tradição do Deus único e Moisés era esse que tinha essa responsabilidade. Moisés então trouxe essa crença no Deus único, mas trouxe também os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seriam leis que, a partir de então, ia reger a humanidade. Seria a bússola, o instrumento ou o código que Deus enviou através de Moisés para que a humanidade se baseasse em comportamentos que pudessem realmente ajudá-los. Mas Moisés também trouxe a crença ou a possibilidade ou a obrigação do temor a Deus. E quando ele traz essa exortação que devíamos temer a Deus, ele falava de um Deus que era um Deus que castigava, um Deus que tomava partido, um Deus que, quando a pessoa desagradava aquilo que estava prescrito para que a pessoa se comportasse daquela maneira, ele podia se aborrecer. E, semelhantemente a um ser humano, ele podia ficar raivoso e castigar a criatura, como aconteceu com o rei Saul, quando, por pequenos detalhes,
não cumpriu as ordens que a Bíblia fala que eram ordens de Deus e caiu em desgraça, perdendo a batalha para os filisteus. Mas Jesus, na segunda revelação, vem trazer a ideia de um Deus amor, que está lá no Evangelho de João, João 4. Então, esse Deus amor é o Deus que não castiga. É o Deus que, de fato, tem suas leis, mas que não castiga, porque nós somos aqueles que herdamos o livre-arbítrio como seres humanos, e nós é que vamos fazer as opções se vamos querer sofrer ou não. Mas Jesus trouxe também um resumo muito interessante, porque era muito difícil as pessoas terem decoro os 10 mandamentos. E aí Jesus vem então simplificar dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas seria um primeiro mandamento que ele deixaria. E o segundo era amar o próximo como a si mesmo. E disse Jesus, acrescentando que esses 2 mandamentos resumiria todas as leis e os profetas. E aí Jesus, sabendo que ao seu tempo a humanidade não tinha amadurecimento para seguir as suas falas, as suas exortações ao comportamento moral, ele então prometeu que não ficaríamos órfãos, a humanidade teria, no tempo certo, o Paráclito, ou o Espírito de verdade, que viria com a sua falange, para repetir tudo o que ele disse, e ainda mais, que seria a terceira revelação, então, trazida ou inaugurada pela doutrina espírita. Então, a diferença está dos 1.200 anos que separou Moisés de Jesus, que a humanidade, através das inúmeras reencarnações, progrediu, pôde receber a segunda revelação, mas Jesus sabia que ainda faltava amadurecimento para entender com profundidade o que ele ensinou e que precisaria passarmos mais 19 séculos para que então nós estivéssemos preparados para a terceira revelação. Que é o Espiritismo, né? Conforme você disse, o Espiritismo inaugurou a Era do Espírito. O que significa a Era do Espírito? A Era do Espírito foi porque, a partir de então, os espíritos vieram eles próprios dizer à humanidade que eles estavam vivos. E foi assim uma inauguração que começou um pouco antes, começou com as Irmãs Fox em Hydesville, nos Estados Unidos, quando ali começaram as primeiras manifestações, as primeiras provas de que a pessoa não morre, ela deixa o corpo e a vida continua. E daí, dos Estados Unidos, foi divulgado para o mundo todo que ali naquele lugarejo, duas meninas, principalmente as irmãs, estavam trocando ideias com aquele desconhecido, que não era uma pessoa encarnada. Alastrou pelo mundo e, simultaneamente, também pelo mundo, mas principalmente na França, inauguraria agora as mesas girantes e as mesas que até poderiam responder perguntas. E foi aí que, então, eles vieram descortinar para quem quisesse ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e também capacidade de entender, que eles estavam ali dizendo, nós não morremos, a vida continua. Então, ela inaugurou o mundo espiritual, descortinou que nós deixamos de viver no mundo físico e voltamos para a verdadeira morada nossa, que é o mundo dos espíritos. E a conscientização de que vivemos após a morte do corpo físico faz uma grande diferença na vida da pessoa, não é, Alcídio? Porque ela sabe que todos os seus atos de hoje, se não tiverem consequências no hoje, né, até o final da existência, terá depois. Ah, sim. Então, quando nós sabemos, descortinado pela doutrina espírita,
Não que ela inventou a reencarnação, né? A reencarnação já está nas falas, está lá no Velho Testamento, está principalmente nos ensinos de Jesus, mas sabendo que a vida vai continuar e que a lei do progresso se dá através das reencarnações, então a pessoa, e nós ouvimos as pessoas dizerem, mas meu avô fumou até 90 anos, quer dizer, não sei como tiveram avô que no passado viveu até 90 anos, mas meu avô viveu até o fim da vida e não sofreu nenhuma consequência. E aí nós aprendemos na doutrina espírita que na lei de ação e reação vai acontecer o seguinte: nós vamos demarcar no perispírito os atos, os desrespeitos com a vida do corpo, ou com a conservação do corpo, desse instrumento maravilhoso concedido por Deus. E daí então, se nós não formos pego, não respondermos, não pagarmos, não devolvermos ainda nesta vida, na próxima nós estaremos devolvendo, não porque seja um castigo de Deus, porque é uma lei natural e porque também, quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós temos a consciência ampliada de maneira que vamos ver o que é que nós combinamos fazer e o que de fato fizemos. E nós vamos, cada um de nós, como os relatos dos benfeitores, ao longo dos benfeitores e até lá no céu e inferno, de espíritos até medianos e alguns até ignorantes que perceberam que não havia outro jeito para se reajustar com a justiça divina do que voltar trazendo demarcado no corpo físico a marca dos atos inconsequentes do passado. Então, são registros, né, que se efetuam no perispírito, que é o envoltório do espírito, para que a gente dê conta, né, para que a gente evolua na realidade, né? Mas, Alcídio, se alguém pedisse a você que apresentasse o Livro dos Espíritos, o que você diria? Eu diria que o Livro dos Espíritos, primeiro, é o livro que nós temos que, através dele, conhecer a doutrina espírita. Porque o Livro dos Espíritos, ele é fantástico. E né? é a base, né? É fantástico, é a base. Nós vamos encontrar na introdução do Livro dos Espíritos já um resumo da doutrina espírita e por que aquela autoridade, que era pedagogo, que era cientista, que era filósofo, que dominava todo o saber da época através de matérias tipo física, química, biologia, anatomia comparada, fisiologia, por que ele deixou os seus quefazeres nessas áreas e foi se dedicar a fazer pergunta aos espíritos e colecioná-las, selecioná-las e montar um livro que tem, então, duas introduções, porque ele tem a introdução, tem os prolegômenos, e a partir daí vai ter 1019 questões que o nosso codificador, ele perguntou tudo que a gente gostaria de saber. E a gente tem que orientar os que estão chegando que no Livro dos Espíritos tem o que eles gostariam de perguntar e está respondido em altíssimo nível pelos benfeitores. Então nós ficamos sabendo muito mais sobre a existência de Deus, ficamos sabendo sobre o mundo dos espíritos e como é que é a vida no mundo espiritual. Nós ficamos sabendo sobre as influências dos espíritos no mundo material. Nós conhecemos no Livro dos Espíritos as leis morais, as leis divinas ou naturais. Nós ficamos conhecendo também, lá no seu final, as esperanças e consolações que todos nós devemos saber e ter. E vem a conclusão de Kardec, que é sempre uma obra de arte. Então, nesse livro, que é basilar, e que depois foi desmembrado em mais 4, que são para complementar o Pentateuco Espírita, nós encontramos tudo para, a partir de então, nos guiar por essa vida, evitando muitos males que às vezes nós sofremos pela falta de conhecimento de que nós podemos ser influenciados pelo mundo espiritual.
Você já fez algumas referências sobre Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard de Rivail, né? Seu nome de batismo. Eu sei que é muito difícil falar dele em pouco tempo, mas o que você nos diz sobre Allan Kardec? Allan Kardec, na verdade, para nós espíritas, ele fazia parte da falange da codificação, ou da falange da terceira revelação, que era coordenada pelo próprio Jesus, o Espírito de verdade, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo não nos deixa nenhuma dúvida sobre isso. Então, esse que agora trouxe esse nome de batismo que você se referiu, esse professor, ele já estivera em outras ocasiões a serviço do Cristo e nos informa alguns espíritos benfeitores que ele estava já trabalhando a serviço do progresso da humanidade 50 anos antes da era cristã, como sacerdote druida. E daí nós vamos encontrá-lo de novo, principalmente como João Hus, que lá na igreja de Belém, em Praga, ele fez um trabalho de esclarecimento, de chamando já as pessoas à fé raciocinada, que não acreditassem em tudo que até então faziam e as obrigava a acreditar, mas por isso pagou com a vida. Mas continuou a serviço do Cristo, de maneira que, agora nessa encarnação, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, como você disse o nome de batismo, ele vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec para não misturar o pedagogo extremamente conhecido e respeitado com aquele agora, que as obras que ele publicaria não seriam suas. Ele seria apenas o que juntou os assuntos numa ordem maravilhosamente didática e que sofreu porque ele de 1857 até 1869, quando desencarnou a 31 de março, ele conseguiu publicar os 12 volumes da Revista Espírita, publicar as obras básicas, pegando as 4 partes que ele dividiu o livro dos Espíritos e publicando as obras complementares que viriam trazer aprofundamentos. Então, para nós, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, era um dos espíritos da falange do Cristo, que apenas encarnou, era um instrumento encarnado para receber as informações e maravilhosamente nos deixar de maneira fácil de compreender aquilo que o Cristo quis dizer, que nos informou. E a gente não tinha a capacidade à época de entender de maneira profunda, né? Clara. Alcídio, nós agradecemos a sua participação no programa de hoje. Eu também agradeço a oportunidade de falar do aniversário do Livro dos Espíritos, que vai ser agora 18 de abril e que todos nós temos que homenageá-lo, estudando-o mais uma vez. E agradecer a Deus, né? Sim. Por ter nos enviado mais esta revelação. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco refletindo sobre estas questões. Muita paz a todos.